para mim, principalmente, estar sempre aqui na casa de Deus, louvando o nome dele junto com vocês. É uma bênção para mim. Olha, realmente eu conto os dias para estar junto com os irmãos, porque é muito bom. E como foi falado aqui hoje, é bom a gente aproveitar esses momentos, né? Vamos aproveitar todos eles, vamos sorver até a última gotinha, tá? Porque não sabemos o que vem por aí. Amém? Amados, ainda de pé, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 4, um texto muito conhecido de todos, a partir do verso 19. Evangelho segundo João, capítulo 4, a partir do verso 19. Aleluia. Amém? Todos acharam? Diz assim a sagrada palavra de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Somente até aí. Oremos, irmãos. Querido Pai, meu Deus amado, Senhor, precisamos da unção do Teu Espírito agora, para que, Pai, possamos entender tudo isso que o Senhor tem para nos dizer hoje, através do texto que foi lido. Aqui é uma mensagem profunda para todos nós, e queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz e não a voz do homem. Portanto, meu Deus, toma-me em Teus braços agora, usa-me, Senhor, como Teu instrumento poderoso, Pai, nesta hora, não somente para mim mesmo, mas para os meus irmãos e para todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. Senhor, não me deixe atrapalhar a obra do Teu Espírito Santo, mas tenha misericórdia de mim, pois é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos? Minha oração é que a mensagem de hoje possa ficar consolidada nos nossos corações, bem firmada mesmo, bem ali fincada dentro de nós, para que nós não possamos esquecer. Amados, eu estava meditando sobre esse texto, como disse, um texto já muito lido, muito pregado, e me incomodou muito essa parte do diálogo de Jesus com essa mulher. E quando ele diz assim: vocês adoram o que não sabem. E isso foi como uma flecha no meu coração. E é o título da mensagem de hoje, inclusive. Vocês adoram o que não sabem. Bom, a história toda nós já conhecemos. Jesus estava voltando da Judéia, onde ele estava, lá do evento com João Batista e tal, e ele retornando da Judéia para a Galiléia, ele passou por Samaria. Jesus sempre fazia tudo contrário ao que o judeu tradicional fazia, né? Jesus era do contra, né? Ele realmente bateu de frente com tudo aquilo que foi criado, né? Dentro da época. Então ele passa por dentro de Samaria e para numa localidade chamada Sicar, que curiosamente, traduzido do hebraico, quer dizer cidade dos bêbados. Guardem essa informação com vocês. Cidade dos bêbados. E lá em Sicar, ele
se depara com o poço de Jacó, e ali ele fica. Estava o sol a pino, já era quase meio-dia, quando Jesus chega ali, naquela localidade, e aí uma mulher vinda da localidade, nesse horário, vem tirar água do poço, e Jesus pede para ela um pouco de água. E ali a coisa começa a acontecer, né? Começa a haver um diálogo entre Jesus e a mulher, né? E conversando com ela, e aí eu não vou entrar no mérito da conversa, a não ser nessa parte que é o foco da mensagem de hoje, que eu queria ressaltar. Então, nós vimos ali no verso 22, exatamente isso. Vós adorais o que não sabeis. Então, a meditação hoje vai ser exatamente sobre isso que Jesus falou para ela. Quando Jesus confronta o pecado da mulher, vocês vão ver que Jesus começa a conversar com ela e ele vai abordando ela de uma forma muito inteligente, né? Sempre explorando a sensibilidade dela, fazendo ela raciocinar, fazendo-a pensar, porque é assim que Jesus faz conosco. Jesus nos faz pensar e meditar. E aí, num determinado momento, Jesus toca ali naquela parte sensível da vida dela, que é o pecado. Falamos muito sobre isso hoje aqui na escola bíblica. Só que Jesus aborda ela de uma forma inteligente, faz ela olhar para o pecado dela. Porque quando Jesus chega para ela e diz assim, chama o teu marido, ela disse assim, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, falou certo, você não tem marido, você teve 5 maridos, e esse que você tem atualmente não é teu marido, você vive de forma amasiada com ele. Aí ela se espanta com aquilo. Jesus vai na parte mais sensível dela e faz esse sentimento começar a aflorar dentro dela. Mas ela, quando é confrontada por essa informação, ou por essa abordagem de Jesus, melhor dizendo, né, ela fica incomodada e ela desvia a conversa. Olha que coisa interessante. Não é assim que nós fazemos quando somos confrontados por Deus? Eu, quando abro a palavra de Deus, irmãos, eu não sei qual é o sentimento que vocês têm, mas eu já falei isso aqui várias vezes, tá? Não tem como, eu não vejo Deus passando a mão na minha cabeça, em nenhum momento, porque Ele sabe com quem Ele está lidando. Vê se vocês conseguem entender. Eu não sei se é essa impressão que vocês têm, mas comigo é interessante. Quando eu abro a Bíblia, eu falo assim, Deus vai falar comigo, e Ele não vai brincar não, Ele vai ser sério comigo aqui. É interessante isso. E aí, domingo passado, eu falei sobre Josué. Agora imaginem só, Josué lá na tenda dele, como eu falei domingo passado, diante de toda uma situação monumental que estava, ele estava com medo, ele estava apavorado. E vocês imaginam se Deus chega para Josué ali naquele instante e começa a passar a mão na cabeça dele, tadinho, mas realmente, olha, você está, olha, eu estou com muita pena de você, olha, realmente você, Deus não fez isso com ele. Deus chegou para ele e falou assim, olha só, camarada, se levante e se esforce, porque quem vai fazer essa galera entrar na terra que eu jurei para eles é você. A missão é tua. Então, aquela forma que Deus impacta Josué e faz ele despertar e traz ele para cima, Deus leva ele para cima, mas leva ele para cima com contundência, com firmeza, né? Mostrando para ele a responsabilidade que ele tinha. E aqui com a mulher ele faz a mesma coisa. De uma maneira inteligente ele toca na ferida e essa mulher se desvia da conversa e muda de assunto, porque assim que Jesus fala com ela sobre isso, ela fala assim, eu já vi que o senhor é profeta, mas olha só, nos foi ensinado que nós devemos adorar aqui nesse monte. Ela está falando de Gerizim, tá? Samaria
Samaria é uma história, não vou me alongar muito nessa parte, mas o que aconteceu? Porque os samaritanos, né, eles eram rejeitados pelos judeus. Porque quando Sargão II, né, o rei assírio, entrou em Samaria, ele levou a maior parte do povo cativo, levou todo mundo para a Síria. O que aconteceu? Ele repovoou a terra com pessoas do reino dele, gente pagã. Essas pessoas pagãs se misturaram com aqueles que restaram dentro da terra. Aí aconteceram os casamentos, as uniões, e esse povo ficou mestiço, né? E absorveu práticas híbridas, trazendo muito da cultura assíria para dentro da região, do Reino do Norte, que é onde o reino foi invadido, em 722 a.C. Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte: a partir daí, tá, eles ficaram sendo mal vistos pelos judeus. O judeu puro, que manteve a sua raça intacta, não se misturou, não se alinhava com os samaritanos por conta disso. Criou-se muita animosidade, e durante a história eles construíram o templo deles, lá em Samaria, né, para adoração, porque eles não podiam mais ir lá para o templo de Jerusalém, até mesmo por impedimento, quando Jeroboão tomou o reino do norte, impediu que o povo fosse para Jerusalém adorar. Então criou-se lá um centro religioso para o camarada ficar ali, porque ele teve medo que o pessoal que fosse adorar em Jerusalém acabasse ficando por lá. Então houve uma série de cerceamentos. Então é uma história bem complexa. E no final de tudo, né, lá, não me lembro exatamente qual foi o ano, mas João Hircano, que era membro lá da família dos Macabeus, foi destruir o templo de Samaria, né? Isso criou uma animosidade ainda maior, né, entre o judeu e o samaritano. Então eles se odiavam. O judeu considerava o samaritano a escória da humanidade, era pior do que lixo. Tá? Tudo que o samaritano fazia, tocava, o judeu não se misturava. Eles se desviavam. Quando eles queriam sair da Judéia para Galiléia ou vice-versa, eles davam a volta por Samaria. Eles não entravam em Samaria, porque aquilo era abominação para eles. Só que Jesus era diferente de todo mundo. Jesus entrou em Samaria, completamente diferente. Muito a ver com o que o Carlos falou aqui. Amados, e lá nesse diálogo Jesus vai e confronta essa mulher e diz para ela: olha só, você está em pecado. Ela fica incomodada com esse assunto e desvia a conversa, diz: mas olha só, a tradição nos diz para a gente adorar aqui nesse monte, mas vocês dizem que não, né? Tem que adorar em Jerusalém e tal. Jesus entendeu a conversa e não se intimidou, irmãos. Ele não perdeu o ritmo, porque naquela mesma hora ele falou assim: olha só, vai vir um momento que não vai importar se você adora aqui ou você adora lá, porque Deus está buscando adoradores verdadeiros. E é nesse ponto que eu gostaria que nós começássemos a focar. Jesus não perde o ritmo da conversa, mostra para ela que a sua adoração é inócua, sem sentido. Os samaritanos viviam uma apostasia religiosa, justamente por causa dessa mistura e dessa forma híbrida de culto. Eles viviam uma apostasia e eles haviam perdido a integridade doutrinária, e os samaritanos não preservaram a fé intacta. Como eu falei, o culto deles era híbrido. Diziam que o Monte Gerizim era o lugar do verdadeiro templo e o lugar da verdadeira adoração. Eles rejeitavam o Antigo Testamento todo, exceto o Pentateuco. Eles só criam no Pentateuco.
Comecem a prestar atenção nessas informações, porque vocês vão começar a associar isso para muitas das nossas atitudes de hoje. Está provado que os samaritanos tinham uma religião sincrética, misturada, herética e popular. Alguma semelhança com os dias de hoje? Com as misturas que estão acontecendo, com as importações para dentro das igrejas, das coisas do mundo, para transformar o culto a Deus em algo popular, atrativo. Essa era a característica dos samaritanos. Em Amós, capítulo 5, nós lemos um negócio muito interessante. A partir do verso 4, nós lemos assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, e nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. O que Amós está falando aqui para a nação? Amós está dizendo o seguinte: olha só, olha o que Deus está falando para vocês. Não vão me buscar além em Gilgal, e nem vão me buscar em Berseba, porque esses lugares certamente vão deixar de existir. Eles vão terminar. Buscai-me primeiro, e vivei, para que não se irrompa na casa de José, aí está se referindo à nação de Israel, como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Por que ele se refere aos betelitas? Porque era eles que conduziam o culto, mas só que eles faziam de uma forma e com práticas totalmente contrárias ao que Deus tinha determinado em sua palavra. Veja bem, qual é a associação que nós temos com os samaritanos? A mesma coisa, esse imenso caldeirão enorme, onde se jogou um monte de coisas ali dentro, um monte de costumes, uma liturgia híbrida, misturada, não santificada, totalmente contrária aos princípios do que a palavra de Deus determina. E aqui, Amós está dizendo para a nação o seguinte: vocês tomem cuidado, porque senão o fogo de Deus vai irromper em cima de vocês e vai acabar com tudo isso. E não vai haver um betelita, ou seja, um sacerdote, entre aspas, que vai fazer com que isso não aconteça. Jesus, quando está falando com aquela mulher, ele não perde o ritmo, embora ela tivesse desviado a conversa, fosse é verdade. Mas vai chegar uma hora que você vai entender que não é o lugar, que não é a liturgia, que não são as coisas que achamos que temos que fazer para Deus, que é que está valendo. Porque Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Você está preocupada com o local. É aqui, é em Jerusalém? Qual é o lugar certo? Qual é a igreja certa? Qual é a liturgia correta? Mas eu estou te dizendo agora, Jesus falando para a mulher, que não é isso que vale. Deus está buscando outra coisa. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Vamos continuar, para a gente poder entender melhor o que Jesus quer nos mostrar aqui. Para muitos dos ouvintes de Amós, esta mensagem deve ter sido desconcertante. Ele estava dizendo-lhes que buscassem a Deus, mas proibindo-os de ir aos próprios santuários, onde eles acreditavam que o Senhor poderia ser encontrado. O povo de Israel estava tão atônito, tão sem rumo, que eles julgavam como aquela mulher ali no poço de Jacó julgava também. Se prendiam a métodos, a maneiras, a formas, a costumes, a tradição,
e se esqueciam de buscar o Deus verdadeiro, que é o que importa. E Jesus então traz o foco dela de volta para a mensagem que ele estava querendo colocar. Jesus queria consertar a vida dela como ele quer consertar a nossa. Jesus queria dar o norte certo para ela como ele quer dar para nós também. Continuando aqui. Depois de gerações de adoradores betelitas, aquilo que eu falei para vocês, o povo tinha ficado acostumado às suas formas tradicionais e nunca tinham pensado na possibilidade de que o Senhor pudesse estar desagradado com isso. Gente, não é o que está acontecendo nos nossos dias. Produzimos um culto a Deus, seguimos uma metodologia, seguimos uma forma e achamos que estamos agradando a Deus, do jeito que nós estamos fazendo. A mesma coisa desses dois exemplos que eu citei agora, a mesma coisa que estava acontecendo ali com os samaritanos, que achavam que aquele lugar ali era o lugar, era ali, e os seus métodos estavam corretos, como também da nação de Israel no tempo de Amós, achava que, seguindo as tradições e o que os betelitas, que eram que conduziam os cultos da época, falavam e faziam, que era o correto. Aí Amós chega e fala assim: esquece isso, está errado, não é por aí, o caminho não é esse. Não são métodos, não são práticas, não é o que você pensa. O coral tem que cantar desse jeito. Os hinos têm que ser desta forma. Toda uma liturgia criada, e Deus olhando para aquilo, dizendo: não é isso que eu estou querendo. Não é isso que eu estou buscando. Continuando. Interessante que o diálogo de Jesus com a mulher samaritana se deu em Sicar. Eu falei para vocês guardarem informação. Sicar, traduzido do hebraico, é cidade dos bêbados. Que local mais interessante para Jesus fazer esse tipo de abordagem. Estavam como bêbados, não sabiam o que estavam fazendo. Bêbado não sabe o que faz. Bêbado, ele anda todo desconcertado, não sabe nem qual rumo tomar. Qualquer direção é a direção para ele. Foi nesta localidade que Jesus traz essa mensagem. E uma mensagem tão atual para nós, irmãos. Porque a igreja está bêbada. Está bêbada. Fazendo coisas práticas. Eu tenho visto vídeos, tenho até compartilhado com a minha esposa. Ontem eu vi uma das maiores igrejas do Brasil, fica lá no Brás, em São Paulo. E o bispo, entrando, como você já viu aquelas entradas da realeza, quando a realeza entra, né? Vai toda aquela corte atrás dele, e no meio daquela corte toda estava o presidente atual. E eu olhei aquilo e falei: meu Deus, que loucura é essa? Isso é um lugar de adoração a Deus. E as pessoas levantadas, todo mundo com seus telefones tirando foto e dando glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Mas aleluia para quem? Glória para quem? A igreja está bêbada, irmãos. Completamente bêbada. E Jesus está aqui em Sicar, um lugar propício para dizer isso. Não somente para aquelas pessoas da época, como para nós hoje. Então, queridos, a igreja tomou uma bebida inebriante de uma adoração sem sentido. Então, o que é a verdadeira adoração? Então, vamos entrar agora, já que identificamos que a mesma mensagem do passado, tanto de Amós para a nação de Israel, como para Jesus, para aquela mulher, focava em que existe uma adoração verdadeira que não está sendo praticada. O que consiste essa adoração verdadeira? Então, vamos entrar nisso agora. Porque no versículo 21 do texto que nós lemos, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem
em quem nem neste monte e nem Jerusalém. Olha a ênfase que Jesus dá. Não é o lugar, não são as práticas. Adorareis o Pai. Mas a hora vem, e aí Jesus complementa. E já é. Não é que ela está vindo, não. Já chegou, e já chegou há muito tempo. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Gente, Deus está em procura de pessoas que o adorem verdadeiramente. Então, todas as práticas, dentro da nossa liturgia, a forma como nós colocamos as coisas, irmãos, ficou mecânico demais, formal demais, e nos esquecemos que é daqui do peito, é do coração compungido e contrito. É para essas pessoas que Deus olha, é este culto que Ele ama, e isso sobe às suas narinas como um cheiro suave, um aroma agradável. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E aqui Jesus nos ensina 3 grandes lições. Nesse pequeno pedaço de todo esse diálogo, Jesus nos traz 3 grandes lições. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso. A primeira delas eu já falei agora há pouco. Não é o lugar, não é a forma e não é a liturgia. Não são os pulinhos, os gritos de aleluia e glória a Deus, como eu falei agora há pouco. Tampouco as danças. Não é o que achamos que é adoração que está valendo. Por isso que Amós fala assim: buscai, assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e verei, e vivei. Agora não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro. Isso tudo vai terminar, irmãos. Isso tudo vai acabar. Esse sistema que foi criado, ele vai cair por terra. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo e o consuma, e não haja em Betel quem o apague. Irmãos, isso me levou para um outro texto lá de Levítico, que todo mundo conhece, mas que há muita confusão em cima desse texto. Levítico capítulo 10, a partir do verso 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Versículo 3. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Na linha sucessória do sacerdócio, eles eram diretos. Quando Arão morresse, quem assumiria eram eles. Ué, Cleiton, que coisa maluca é essa? O camarada não é da linhagem sacerdotal, não, levita, não era somente eles que estavam autorizados a celebrarem, a conduzirem o processo do culto. Como é que esses 2 caras são fulminados por Deus? A Bíblia diz, irmãos, diz que eles foram com os seus incensários diante de Deus. Mas Deus não se agradou daquilo. Ué, mas onde está o erro aí? O erro está aqui. Olha o que o texto sagrado diz no mesmo livro de Levíticos, né? Lá no capítulo 16, verso 12. Olha o que diz a regra. Olha qual é o mandamento. Olha o que Deus ordenou. Ele diz assim:
Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo, da onde? Do altar. É do altar que você tem que pegar as brasas, colocar dentro do incensário para queimar o incenso que está ali dentro. E os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Preste atenção. Da onde é que tinham que sair as brasas? As brasas tinham que vir do altar. Eles tinham que pegar as brasas do altar, colocar dentro dos seus incensários, tá? E ali as brasas queimariam o incenso, e aquilo sim seria válido para Deus. O que foi que os dois sacerdotes fizeram? Vamos ler o texto de novo? O que Nadab e Abiú fez? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo. Irmãos, eles foram fulminados diante de Deus porque eles não pegaram as brasas do altar. Eles colocaram o fogo deles. Eles não se preocuparam em pegar as brasas do altar. Quando o mandamento era esse. É do altar que você tem que pegar as brasas. E eles resolveram acender a chama por eles mesmos. Isso aqui mexeu comigo, irmãos. Porque quantos de nós estamos fazendo a mesma coisa diante de Deus? Tá? Estamos acendendo fogo estranho perante Ele. Então, nessa primeira lição que Jesus nos dá e Ele nos mostra, Ele vem nos esclarecer com esse fato. O culto que nós estamos fazendo, a maneira como nós cultuamos ao nosso Deus, ela está contrária ao que a palavra de Deus diz. E é por isso que Deus está procurando verdadeiros adoradores. E se Jesus chega para aquela mulher e diz para ela, Deus está procurando, o Pai está procurando verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. É porque existem adoradores que não estão cumprindo o que a palavra de Deus diz. Continuando, queridos. Nadab e Abiú foram consumidos, porque não cumpriram o que Deus determinara para a sua adoração. Simplesmente, quando eles foram ministrar a Deus segundo a sua maneira, do seu jeito, e se esqueceram a forma como Deus diz para adorar. Puseram fogo por conta própria. Jesus fala a mesma coisa para aquela mulher samaritana. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. João 4, 21. Estamos sendo levianos, como os sacerdotes betelitas, da mesma maneira. O povo estava fazendo só coisa desagradável para Deus, porque os seus sacerdotes, entre aspas, que não podiam nem ser sacerdotes, ainda tinha esse detalhe também, estavam ministrando o culto errado a Deus. Preste atenção em tudo isso que eu estou falando, irmãos, porque isso vai ter um encerramento e um final, que é o que Jesus quer que nós entendamos. Isso vale para mim também. Precisamos entender uma coisa, irmãos. Isso veio na minha mente, esse quadro que eu achei muito interessante. Vai ter muita gente cheirando fumaça no céu. Muita gente. Gente chamuscada. Porque se você for lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 11, nós lemos assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, e na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou
nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Tem gente que lê esse texto e não se estremece. E não sabe que nós cristãos, teremos um juízo também. Não um juízo para condenação, mas um juízo para galardão. Agora você imagina você diante de Deus, e as suas obras te acompanham. Tudo que você fez vai te acompanhar. E olha o que o texto diz: aqueles cuja a sua obra é de pedras preciosas, é de ouro, quando o fogo se manifestar, elas vão prevalecer, e aí ele vai receber o galardão. Mas tem uma galera, irmãos, que não está nem aí para a hora do Brasil. A obra dele é constituída de feno e de palha, e quando ele estiver diante de Jesus, e quando o fogo se manifestar, vai ser tudo queimado. Então a gente vai ver muita gente chamuscada no céu. Essa que é a verdade, cheirando queimado, queridos. Porque não estão atentando para o que o Senhor está falando aqui. A Bíblia diz que essas pessoas não vão receber galardão nenhum. Eu conheço gente que diz assim: não quero nem saber, eu quero ir para o céu, mesmo que eu fique ali debaixo da ponte. Eu vejo fulano de tal passando lá numa limusine, mas eu estou debaixo da ponte, mas eu estou no céu. Poxa, que coisa terrível. Que coisa terrível. Porque não é isso que Paulo nos ensina, não é isso que a Bíblia nos ensina. Amados, por que eu estou falando essas coisas? Porque nós precisamos avaliar a forma como nós estamos nos conduzindo nesse processo de adoração, e vocês vão entender melhor o que eu quero dizer, que é o que Jesus me falou para mim. E aqui nós vamos logo para a segunda lição que ele nos dá, que são os verdadeiros adoradores. Quem é essa turma? Quem são esses verdadeiros adoradores? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá bom, quem é essa galera? Se Jesus fala de verdadeiros adoradores, é porque existe também os falsos adoradores. Mas quais as características dos verdadeiros adoradores? O texto nos dá essas características, duas características. A primeira é que eles adoram o Pai em espírito. E vai muito mais além do que fazemos em nossas reuniões, irmãos. Em Levítico capítulo 6, lá no verso 12, olha o que nós lemos ali: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Cada manhã, uma rotina. Toda manhã, mas o fogo não pode se apagar. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo, versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nossas vidas sobre o altar significa entrega. Altar é lugar de rendição, de consagração total. Quando um animal era levado ao altar, dali ele não saía vivo. Quando os cereais eram levados ao altar, ali eram consumidos pelo fogo. Nossas vidas sobre o altar representam uma dedicação total, eterna e incondicional ao nosso Deus. A Ele pertencemos. Apocalipse 8 diz assim, irmãos, lá no verso 3: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de
do trono, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Irmãos, nossas vidas têm que estar nesse altar, queimando o tempo todo. A chama não pode acabar, a chama não pode diminuir, o fogo não pode se apagar, é a ordem de Deus. Arderá continuamente e não pode se apagar. E o sacerdote tinha que tomar conta disso. Todo dia de manhã ele tinha que botar lenha lá. Tinha uma rotina. Será que isso não tem significado nenhum para nós, irmãos? Será que Deus não está falando nada aqui para nós hoje, nesse momento? O que Jesus estava falando para aquela mulher é que Deus está em busca de pessoas assim, com vida no altar. Ele está procurando ainda pessoas desse jeito. E o que nós estamos fazendo como oferta para Deus não é exatamente o que Ele quer. É como o pessoal de Israel estava fazendo. Enganados, mal ministrados, mal ensinados pelos supostos sacerdotes betelitas, que diziam que era daquele jeito, e não era daquele jeito, estava desagradando a Deus. E aí Amós, enviado por Deus, dizia: ei, para com isso, senão vai irromper um fogo no meio de vocês, e não vai haver um sacerdote betelita que vai conseguir apagar esse fogo. Nadab e Abiú foram diante de Deus com fogo estranho, e foram consumidos. Será que isso não nos dá temor, queridos? Quando nos aproximamos de Deus? Aqui, meus queridos, é aqui neste lugar. E eu quero dizer para vocês, a igreja não é um lugar de adoração. A nossa adoração tem que ser 24 horas por dia, em todos os dias da semana. Quando nos reunimos aqui como igreja, nós somos a extensão daquilo que nós somos lá fora. É a nossa vida lá fora. O que adianta, meus irmãos, cantarmos hinos aqui dentro, louvarmos a Deus? E é nisso que Jesus está focando com a mulher, que é uma lição para nós hoje. O que adianta termos uma vida completamente errática, fora dos padrões de Deus, fazendo coisas que desagradam a Ele? Hoje não foi falado sobre pecado aqui. O que adianta, irmãos, vivermos uma vida errada lá fora, chegamos domingo na igreja, levantamos as nossas mãos e louvamos a Deus? É isso que Deus quer? Pois foi isso que Amós chegou para a nação de Israel e falou: só vai romper um fogo no meio de vocês, e não vai haver um sacerdote que vai conseguir apagar esse negócio. Deus busca os verdadeiros adoradores que têm sua vida queimando no altar, 24 horas por dia. Eu não sou cristão só aqui dentro, e só em determinados momentos. Primeiro eu sou um cristão, depois eu sou qualquer outra coisa. É isso que Deus espera de nós. Primeiro eu sou um cristão, e depois eu sou qualquer outra coisa. Mas fala também, aqui em Romanos capítulo 11, a partir do verso 33, fala em adorar, porque Jesus fala: vocês me adoram, tem que me adorar em espírito, mas também tem que me adorar em verdade. Precisamos entender que a verdade é Cristo, Ele é a verdade absoluta. E, meus irmãos, nós não estamos prestando atenção nisso, porque aceitamos tudo que o YouTube diz, né? Tudo que o YouTube fala, opa, é lei, deixa eu postar, e posta, né? Cadê os filtros, irmãos? Os filtros, o filtro da verdade que é Jesus. E quando ele fala assim, você tem que adorar a Deus em verdade, é porque você tem que considerar que Jesus é a verdade. E Paulo, lá em Romanos capítulo 11, a partir do verso 33, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro,
Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? E agora o 36, que é o versículo chave. Porque dele, e por ele, e para ele, Glória são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Jesus é a verdade absoluta. Qualquer outra coisa que está abaixo dele, está abaixo dessa verdade, e que confronta a verdade absoluta, é nula. Ignorem, não deem ouvidos. É o nosso filtro, irmãos. João capítulo 14 diz assim, verso 8: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses dois textos são os nossos filtros para julgarmos todas as coisas deste mundo. O primeiro texto nos diz que ele está acima de qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. O segundo texto nos informa que qualquer coisa que venha a fazer, que eu venha a fazer nesta terra, e mais qualquer coisa mesmo, tem de estar alinhada com Cristo. Tem que estar alinhada essa verdade, irmãos. Não existem verdades, só existe uma verdade, e o nome dessa verdade é Jesus. Aí você pega esse filtro imenso, coloca diante dos teus olhos, e tudo que você começar a enxergar diante de si, qualquer coisa que você lê, qualquer coisa que você vê, tem um filtro aqui, ó, tem um filtro aqui, que vai te dizer: opa, isso passa. Não, isso não passa. Jesus jamais faria isso. Jesus jamais agiria dessa maneira. Jesus jamais falaria dessa forma. Entendem? É o nosso filtro, irmãos. Adorar a Deus em verdade é considerar Jesus como esse filtro imenso diante de nós. E não deixarmos passar mentiras. Não permitimos que as mentiras se instaurem. Por isso que aqui nesta igreja, em todas as igrejas bíblicas, verdadeiramente bíblicas, nós zelamos por isso. Quando alguma coisa sai do prumo, alguém entra em ação, movido pelo Espírito Santo, para dizer: ó, está errado, isso não é certo, muda isso aí. E às vezes agimos com força, com rigidez, porque Deus age assim, irmãos, para não deixar a coisa se contaminar os outros. E agora vamos finalizar com a terceira lição que Jesus nos ensina, e que está muito patente, irmãos, que Deus tem uma expectativa, né? Ele está procurando verdadeiros adoradores, mas está faltando um candidato. As vagas são muitas e poucas inscrições. Já viram isso? Pouquíssimos candidatos estão se apresentando, queridos, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Todo dia, todo momento, a todo instante, os olhos do Senhor estão vasculhando a terra, buscando essas pessoas. Eu fico imaginando, na geração de Noé, ele era o único, só tinha um, só tinha Noé. Deus não aguentava mais ver o mundo como ele estava. Aquilo estava horroroso para Deus e para a sua santidade. E aí ele olha a terra inteira, mas encontra um homem só, Noé. E através dele, ele começa tudo outra vez. Queridos, eu não sei quanto a vocês, mas esse diálogo de Jesus com essa mulher, quando ela tenta desviar a conversa, é assim que nós fazemos hoje, quando somos confrontados pela Bíblia. Ela foi confrontada pela palavra. Jesus era o Verbo, é o Verbo, e o Verbo confrontou ela, e ela se desviou. Não, Jesus, deixa o meu pecado para lá, vamos falar de outra coisa. Olha só, o negócio da adoração, o que vocês dizem que só em Jerusalém que vale? Nós
Entendeu? Mudou a conversa. Jesus deu, imagina Jesus dando aquele sorriso para ela, de leve, né? E olhando para dentro dela e dizendo assim, é verdade, mas sabe por que a coisa não está funcionando, nem aqui, nem lá? É porque vocês estão preocupados com outras coisas, vocês estão em pecado, vocês estão agindo de forma errada, o culto de vocês está totalmente transtornado, aqui e lá. O Pai está procurando verdadeiros adoradores, foi o que ele falou para ela. Irmãos, Jesus não titubeou, ele não perdeu o rumo, não. Aquela mulher foi transformada, ela foi impactada por aquela mensagem, porque a Bíblia diz aí no texto, quando vocês lerem, que ela largou o cântaro. Ela largou o cântaro e correu para a cidade, para contar a boa nova. Tem um camarada lá no poço, que falou tudo a meu respeito. Ele é o Cristo. Só pode ser o Cristo. E a galera toda correu para lá para saber quem era esse camarada. E Jesus falou com eles, e todos eles foram impactados pela mesma mensagem, pelo mesmo confronto, porque todos eram samaritanos e estava todo mundo errado. E aí o que aconteceu, queridos? Unanimemente, todos chegaram e falaram, não, Jesus, fica mais com a gente. Não, fica, Jesus, fica, Jesus, fica conosco, a gente precisa ouvir mais, nós estamos totalmente errados, estamos fazendo uma coisa errada, fica conosco, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias com eles, 2 dias. Aí, resultado, chegaram para a mulher e falaram assim para ela, olha só, você não precisa mais falar desse Jesus para nós, porque nós ouvimos ele falar conosco, e hoje estamos tocados da mesma maneira como você foi. Precisamos consertar nossas vidas, precisamos mudar a nossa forma de ser, precisamos ser verdadeiros adoradores, e a adoração não é isso que fazemos dentro das igrejas, irmãos. Adoração é lá fora, começa lá fora, todos os dias, é você no trânsito, é você no trabalho, é você fazendo qualquer coisa, e aí você vem para a igreja, e traz a extensão desse comportamento para aqui dentro, para que junto com seus irmãos, possamos engrandecer o nome do nosso Deus. Diz assim, Senhor, eu estou aqui junto com meus irmãos, como uma pequena extensão daquilo que eu sou lá fora. Esse é o desafio, queridos, para uma igreja bíblica. Lembrem-se, as inscrições estão abertas, mas tem pouca gente na fila. Amém? Vamos ficar de pé.